Olá, uma boa tarde a Márcia, a Fê Bragança. Daqui a pouco vamos dar início à nossa live de hoje com o Dr. Diogo Póvoa, falar sobre comunicação em tempos de quarentena. Boa tarde a Daniela Lopes, a Júnia. Mais alguns minutos, nós vamos dar início à nossa live, esperando o Dr. Diogo chegar. Boa tarde a Carolina Camargo. Só mais alguns minutinhos. Vamos falar hoje sobre comunicação em tempos de quarentena. O Diogo Póvoa, ele tem um instituto em Brasília chamado Verbalize, que auxilia na comunicação das pessoas, uma ferramenta extremamente importante para todos aqui. Boa tarde a Carolina, a Maia Araújo. Esperando dar o horário aqui para nosso amigo Diogo Póvoa entrar. Boa tarde a Juju Cavalcante. Só mais uns minutinhos e a gente já começa a nossa live de hoje. Boa tarde ao Murilo. Ao nosso presidente Zé Carlos Risque. Boa tarde, presidente. Prazer tê-lo aqui hoje aí nesse final de tarde. Pra gente... Hoje a nossa live é sobre comunicação em tempos de quarentena, buscando ajudar as pessoas todas a se comunicarem. O Instituto Verbalize é um instituto de Brasília. O Dr. Diogo Póvoa é advogado, milita lá em Brasília e criou esse instituto lá. Ele fala que é um instituto de comunicação e oratória e é fundado por um ex-gago e um ex-comunicador violento. O Instituto Verbaliza acabou de entrar, nosso querido amigo Diogo Póvoa já está... Satisfação. Boa tarde, doutor Diogo Póvoa. Grande amigo Alexandre. Eu não consigo te chamar de doutor, é amigo, não tem jeito. Sim. Um prazer estar te recebendo aqui hoje. Hoje, rapaz, além da a plateia está crescendo, grandes amigos entrando aqui. O nosso presidente acabou de entrar aí, Zé Carlos Risques. A Caixa de Assistência participando também, grandes colegas advogados aqui participando. Uma honra. Eu queria que esse encontro fosse presencial para eu poder desfrutar da muqueca, mas não foi possível. Sim. A gente tem a senha aqui, a última vez que eu falei isso, eu acabei me dando muito mal, porque eu falo que para ter a simpatia aqui, tem que falar que muqueca é a capixaba, não a baiana. Claro, óbvio. Só que essa semana nós recebemos aqui o professor Rodolfo Pamplona, que é baiano. E ele insistiu tanto que a muqueca baiana é melhor, que não teve live. Com 15 minutos a internet se recusou a transmitir ele aqui. Inclusive, eu até aproveito a todos para avisar que o professor Rodolfo Pamplona remarcou para o dia 12 de maio. Mas aqui, se falar que a muqueca é capixaba, a internet flui fácil, tá? E aí eu falo facilmente, eu falo não só pela internet, mas pelo sabor. Isso. Cumprimentar todos aqui que estão entrando. Entrou aí o nosso conselheiro estadual Estenil. Diogo, eu não vou perder muito tempo não, porque eu tenho muita coisa para a gente perguntar aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho. Eu estou usando aqui o seu e-book, né? Comunicação em tempos de quarentena, do Verbalize.
Perfeito, perfeito. E a primeira coisa que eu queria que você falasse um pouco é sobre o Instituto, como é que ele faz, porque aqui começa de uma forma curiosa, né? É um instituto de comunicação e oratória que foi fundado por um ex-gago e por um ex-comunicador violento, né? Como é que é isso? Exato, exato, Alexandre. Olha como é que é curioso. O Pedro é um dos meus melhores amigos de infância, e ele era gago. Ele foi gago a nossa infância toda. Eu ligava na casa dele, na época que não existia o WhatsApp, eu ligava na casa dele para poder falar com ele por telefone, era dificuldade. Ele ligava aqui em casa, quando ele começava, tio, meu pai já falava, Pedro, eu vou chamar o Diogo, pode deixar. E chegou em determinado momento, ele resolveu enfrentar esse medo, enfrentar as dificuldades dele, aí fez psicólogo, fonoaudiologia, e nada resolveu. Ajudou, melhorou e tudo mais, mas nada resolveu. Até que chegou uma hora que ele começou a fazer muitos cursos de oratória. Alguns cursos até que eu fiz aqui em Brasília. E nessa dele fazer os cursos, eu fui acompanhando. Isso deve ter cerca de 8 anos. Eu fui acompanhando, a advocacia exige naturalmente e culturalmente a habilidade de se comunicar, a habilidade de ser um bom orador, e a gente foi se acompanhando. Eu invejava o Pedro, porque o Pedro tinha muito carisma, muita empatia, muita simpatia com as pessoas, mesmo sendo gago, e ele me invejava porque eu falava, eu era cara de pau. Mas o destaque é, eu não me comunicava, eu falava. E a gente vai falar um pouquinho dessa diferença de comunicar e falar. Chegou um determinado momento, isso fez 4 anos agora, semana passada, ele me convidou para dar uma palestra em um escritório de advocacia. Porque ele começou nessa missão de levar as habilidades que ele conhecia e que ele tinha, que tiveram efeito na vida dele para ele deixar de ser gago, ele deixou de ser gago, levar para as pessoas isso. Ele começou a dar cursos, mini cursos. Ele chegou no escritório de advocacia para dar um curso de oratória e comunicação e ele me convidou para dar palestra. Quando eu fui, tinham pessoas lá que tinham 15, 20 anos de advocacia e nunca tinham feito ostentação oral, evitavam telefonema para poder mandar um e-mail. Quando eu dei a palestra, 3 semanas depois, eu recebi uma foto de um advogado que nunca tinha feito ostentação oral, quase 10 anos de OAB, fazendo ostentação oral. Eu falei, opa, acredito que algo eu consegui nessa palestra de 1 hora. Consegui tirar essa pessoa só de trás do computador. E ali, Alexandre, começou a nossa trajetória. A gente criou o Instituto, Pedro idealizou tudo, é muito idealizado pelo Pedro criou o Instituto e a gente seguiu. No início, a gente fazia as aulas no quintal da casa do Pedro, as aulas eram lá no quintal da casa do Pedro. Hoje a gente tem 3 turmas recorrentes de academia, a gente tem curso online, a gente tem mentoria, a gente tem facilitadores criados aqui no Verbalize, que hoje, inclusive, são advogados aí do Espírito Santo, aí Vitória, que é o caso do Pedro Matei, que você conhece. E eu era um comunicador violento, por que eu digo isso? Sabe aquela pessoa, e aí muita gente que pode se identificar, que achava que podia falar tudo, independentemente da hora, porque era a verdade, porque estava certo de falar. Você já não me conheceu nessa fase, você já conheceu em outra fase. Por isso que eu digo que eu era um comunicador violento. Então a gente junta alguém que tinha uma dificuldade de falar, de se expressar, que era o Pedro, com a minha dificuldade emocional de me expressar, que a gente vai tratar um pouquinho disso também aqui hoje. Não, bacana. Agora, você mencionou aí sobre uma diferença entre falar e uma diferença e se comunicar, né? Exato. A gente, em qualquer âmbito de expressão verbal e não verbal, a gente precisa fazer tremenda diferença entre falar e comunicar. Falar é expressar somente. Você simplesmente fala. Comunicar é tornar comum aquilo que está na sua cabeça. Aquilo que está no seu coração, eventualmente, seus sentimentos, seus pensamentos, suas ideias. Ou seja, quando a gente fala, não necessariamente a gente torna comum, a gente só extravasa. Comunicar é a gente tornar comum o que a gente quer. E essa é uma habilidade necessária e essencial para todo ser humano e para o advogado absurdamente, porque não só precisa tornar comum o que expressa verbalmente, mas também pela escrita, pelas petições. Então existe uma grande diferença. E nessa diferença também, pegando o gancho já, a gente precisa separar também a diferença de ouvir e de escutar. Ouvir é simplesmente a captação do som. Escutar é a absorção do conteúdo que é falado. É preciso e é essencial fazer essa diferença.
Ah, importante, bacana, bacana. Agora, eu estava vendo aqui, agora aqui, a primeira parte que você chega no seu e-book é como evitar conflitos. E aí, me diz, como evitar esses conflitos? Perfeito, Alexandre. A Luciana Galvão, que é a professora de filosofia da Nova Acrópole, ela fala que o primeiro passo da gente se comunicar, da gente dialogar, é a gente saber que não sabe. Como assim saber que não sabe? Saber que a gente não sabe de tudo, saber que a gente precisa estudar, saber que eu não sou dono da verdade, saber que o que eu penso não está certo ou errado, saber que existe a necessidade de conversar. E a gente precisa, nesse momento, e aí eu trago o conceito também da cultura de paz, que o conflito não é a ausência de paz. Isso é muito curioso. As Entendi. pessoas acham que o conflito é a ausência de paz. Por exemplo, quando eu estou no tribunal, quando eu estou na sustentação oral, quando eu estou despachando, quando eu estou numa audiência, não é porque eu estou num conflito, num contencioso, que precisa existir a ausência de paz. O advogado do outro lado é meu companheiro. O juiz é a pessoa que eu preciso tornar comum o meu argumento. Ou seja, eu não posso acreditar que aquela pessoa está em conflito comigo. E ainda que ela esteja de um lado oposto ou em um conflito comigo, esse conflito não é ausência de paz. Esse conflito é um mecanismo para se chegar à paz. É um mecanismo para se ter um deferimento. É um mecanismo para eu ter uma procedência. Esse é o meu mecanismo. Como fazer isso, né? Primeiro passo, a gente precisa se observar. Porque muitas pessoas amam o conflito. As pessoas gostam do conflito. E elas não gostam só do conflito. Elas não gostam do embate. Do choque. Tem gente que na hora que você vai se comunicar, conversar, clientes inclusive, que ele já vem já para confrontar, porque ele já não gosta de advogado. Quantas vezes a gente escuta isso? Doutor Alexandre, eu não gosto muito de advogado, mas aqui eu estou num caso que eu preciso disso. Ou seja, ele estabelece um choque. Como fazer isso? Primeiro passo, eu preciso observar essa situação. Eu preciso perceber que isso está acontecendo. Eu preciso perceber que existe esse choque e esse conflito. Aí, nesse momento, eu preciso perceber qual é a minha sensação com isso, se isso me incomoda. Depois desse momento de observação, entender quais são os sentimentos que estão por trás disso. Por exemplo, uma pessoa que traz essa percepção de eu não gosto de advogado, qual foi a experiência que ela teve para não gostar de advogado? Que filme, que série que ela viu? Isso tudo é bate-papo, isso tudo é conversa, isso tudo é uma maneira de evitar conflito. E além do sentimento, a gente precisa perguntar para essa pessoa. A gente precisa perguntar para esse cliente. E nesse momento de perguntar, a gente precisa fazer um pedido. Sei que você não gosta. Já entendi por que você não gosta. A pessoa já explicou por que não gosta de advogado. Posso ter a oportunidade de explicar o que a gente vai fazer, como eu funciono, como eu trabalho, e dar a oportunidade de você ver uma visão diferente de um advogado? Ou seja, você está convidando a pessoa para tomar a decisão para eliminar esse conflito que ela tem com a advocacia, com o advogado, no caso. Ou até, esse mesmo bate-papo pode ser feito com outro advogado, com um promotor de justiça, que é o outro lado. Ou seja, a gente, por meio da pergunta e de um pedido, que na verdade, nesse momento a gente faz um pedido, a gente pode fazer isso junto, de maneira casada, conjunta, junta, de maneira complexa, tecidos juntos. Se a gente puder, a gente caminha. Nesse momento a gente evita ou a gente conduz o conflito para a paz. Não, concordo. Interessante que você foi falando aí, e eu fui pensando aqui numa coisa. Há tempos atrás, isso a gente acumulava com a experiência. Ou seja, você começa aos 20 e poucos anos afoito, e aí chega aos 40, 50 e já está aprendendo a lidar com situações mais difíceis. E hoje a gente acha que a gente tem que ver que existem estudos e existem institutos igual o Verbalize, que você criou, que auxiliam as pessoas a saber lidar com essas situações sem precisar esperar 15, 20 anos da vida dela para ganhar essa experiência, né? Perfeito, porque a minha percepção, Alexandre, da advocacia, você me conhece advogando, digamos assim, em reunião e tudo mais, é que, na verdade, a parte técnica, se a gente pesquisar, se a gente procurar jurisprudência, se a gente procurar livros na internet, a gente acha tudo. A gente acha praticamente tudo, para não dizer tudo.
Ou seja, o que, que a gente pode fazer de diferente? O que, que eu, por exemplo, Diogo, que eu completei dia 26 agora. Dia 26? Isso, dia 26 agora, 5 anos de OAB. O que, que eu, Diogo, novo na advocacia, posso fazer que o Alexandre já faz com tantos anos de advocacia? Porque a parte técnica, nós dois temos o mesmo acesso. Sim. O mesmo acesso. O que te diferencia de mim pode ser a sua busca e os seus anos de experiência. Ou seja, o Verbalize proporciona, e não só para a advocacia, mas temos muito, nosso público é regado de advogados, é que a advocacia não prepara o advogado, por exemplo, as faculdades não preparam o advogado para se comunicar com o cliente, para fazer uma sustentação oral, para fazer uma audiência. Se preparam para o que está no livro, para o que está no código, para o que está na Constituição. Isso tudo a gente estuda de maneira fácil. E quando a gente consegue trazer essa percepção de que a maior habilidade do ser humano, na nossa visão do Verbalize, é a habilidade de resolver problemas, e que nada mais que o cliente quer é resolver o problema dele, que a gente ache uma solução para o problema dele, e essa solução precisa ser empática, inclusive, clara, igual a Carol comentou aqui, que muitas vezes se tornar comum do advogado não é claro. Porque o cliente não consegue entender essa clareza do que a gente fala. Então, eu deixo de falar linguajar jurídico com o cliente, principalmente se ele não é do ramo. Porque a gente tem alguns clientes que têm noção de direito, tudo, de legislação. Se ele não tem, eu não vou tornar comum o que eu entendo de direito. Eu vou tornar comum o que ele tem capacidade de entender. Eu gerencio o que ele entende para poder tornar comum. E o Verbalize trabalha tudo isso. Trabalha a habilidade de comunicar e tornar comum, não só oratória, porque muitas vezes as pessoas buscam com a gente uma receita de bolo. E ontem eu recebi o depoimento de um aluno nosso, o Érico, advogado aqui em Brasília, que ele falou: eu busquei o Verbalize para poder melhorar minhas sustentações orais. Ou seja, o objetivo final dele era a sustentação oral. E a resposta dele depois de 6 meses foi: e eu percebi que a sustentação oral melhorou e muito, mas o que mais melhorou foi a minha habilidade de me comunicar, seja com o cliente, seja com minha família, seja com meus amigos. Exato, exato, bacana. Agora no seu próximo livro, ou na próxima tópico aqui do seu e-book, você fala aqui de como diminuir a agressividade na fala. Perfeito. Alexandre, quando a gente fala de agressividade, vem muito dessa perspectiva do conflito, da necessidade do conflito. E eu já vi inúmeras sustentações orais em que o advogado ou a advogada estão na tribuna parecendo que o juiz, ou que o desembargador, que o ministro, que a ministra, que a desembargadora, são pessoas que ele está contra, para gerar um choque, para gerar uma competição, para gerar uma concorrência. Nesse momento, você se afasta. Diogo, mas, nossa, eu conheço esse desembargador, eu conheço essa desembargadora, eles são realmente muito difíceis para... Sim, mas nesse momento você está expressando o seu sentimento na causa que não é sua, que é do seu cliente. Ou seja, você se distancia do seu tornar comum por uma emoção que é sua e não do seu objetivo final, que é defender o seu cliente. Por isso que sair desse modo de competição, para mim, é o primeiro passo. Para o Verbalize é o primeiro passo. Precisa sair dessa perspectiva de competição. De que ele está lá, eu estou aqui, eu preciso ganhar. Na minha conversa, eu vou precisar ganhar. No meu despacho, eu preciso ganhar. Não, você precisa tornar comum o seu pensamento. Tornar comum o seu pensamento. Se isso vai te gerar vitória, isso é consequência. Isso não é o que você deve fazer no momento. Sim, bacana, bacana. Evitar algumas palavras, como defender, atacar. Essas palavras geram ainda mais essa percepção de conflito, de confronto, de choque. Usar essas palavras gera muito. E o que eu mais gosto, para mim, esse é o principal de todos. Sabe aquela velha máxima de respira 10 vezes antes de falar? Respira 10 vezes antes de falar. A gente precisa, Alexandre, eu até fiz uma live com a Carol, que está aqui, sobre essa habilidade de respiração, de pausa na nossa vida, de excesso de produtividade. Quanto isso influencia na nossa capacidade de comunicar. Quanto a gente poderia encaixar essas maneiras, esses modos de parar e pensar 10 vezes antes de falar, no nosso dia a dia de maneira extremamente habitual. Quanto isso poderia interferir na minha habilidade de me comunicar, de não ser impulsivo,
ou de organizar minha ideia para depois me arrepender e dizer, nossa, não devia ter falado isso na audiência, na sustentação oral, nesse despacho, na reunião com esse cliente. Essa respiração e essa pausa vão ser decisivas para diminuir essa agressividade, esse choque. Talvez eu vou trocar isso aí um pouco em miúdos, trazendo um pouco para a nossa realidade aqui. Foi quando eu vivi o grande drama da minha vida profissional, fazendo audiência, que era deliberar em que situações eu iria engolir sapo e em que situações eu iria me impor. O grande lance é você saber, você não pode engolir sapo todo momento e também você não pode arrumar briga para todos os casos. Maravilha! Com essa respiração a gente consegue saber qual é a melhor hora. Quando eu devo, quando eu não devo. Eu gerencio minhas emoções para poder tornar comum aquilo que eu acredito que naquele momento é necessário e não só é um impulso meu. Bacana. Com isso eu escolho as palavras certas, eu escolho palavras corretas, eu uso a melhor estratégia que eu planejei, que eu me programei. Tá. E você fala aqui também, não quer ser uma pessoa impositiva. O que fazer? Maravilha. Alexandre, quando a gente fala, essa pergunta me remete não só a esse momento do contencioso, mas muito ao momento de gestão, porque a gente estava conversando sobre isso até outro dia. Como que o advogado hoje ele precisa ter a concepção de que ele gere pessoas, de que ele lida com pessoas. Ou seja, não só no judiciário, mas também com a equipe dele. Afinal, a gente tem equipe, a gente não pode ignorar isso, e a gente precisa ter essa galera, esse pessoal todo com pertencimento à ideia, ao projeto, que é o escritório, ao cliente, etc. E eu gosto, e eu uso muito, seja no escritório, seja no Verbalize, a perspectiva de que pergunta leva ao pertencimento. E a pergunta casada com o exemplo aumenta ainda mais o pertencimento. Mas para isso eu preciso perceber, assim, trazer alguma situação que é ou eu faço a pergunta em curva ou eu faço a pergunta linear, que é que a gente chama. A pergunta em curva é quando eu não vou fazer uma pergunta extremamente direta para trazer esse pertencimento. Eu pergunto e dou opções de quando é que a gente consegue entregar esse prazo para o cliente? Terça, de manhã ou à noite? Você já deu as opções e a tua equipe vai te dizer se é de manhã ou à noite. Mas você está trazendo a ideia também de que a tua equipe vai ter pertencimento a essas duas opções. Ela está decidindo quando vai ser entregue e logo a perspectiva dela de que precisa ser entregue nessa data é ainda maior. Ou a pergunta linear. Você precisa em algum momento que mude algo dentro do teu escritório. Mude uma mesa de lugar, porque vai ter uma reunião de um cliente, porque vai ter um café jurídico com um cliente no teu escritório. Como é que eu faço isso? Mas, ao mesmo tempo, você não pode ser aquele chefe que só manda, que só impõe. Como é que faz isso? Vamos arrumar essa mesa aqui e já começa a arrumar. Dá esse exemplo para poder arrumar, de modo que não fique impositivo. Não fique direto demais. Traga essa contribuição. Pessoal, só fazendo um registro aqui. Pessoal, que quiser fazer perguntas aí, eu acho que vocês estão entretidos nas perguntas que o Alexandre está fazendo. Vai fazendo também, depois a gente responde, não tem problema nenhum. Eu não estou aqui para dominar a comunicação, não, né? De jeito nenhum, você é só um condutor e um facilitador da comunicação. E, Alexandre, essa perspectiva desse momento que a gente está vivendo traz uma realidade que para algumas pessoas já estava acontecendo. E eu acredito que o judiciário vai trazer um cenário que a gente precisa se encaixar para quem ainda não se encaixou. Isso aqui vai ser cada vez mais real e mais factível. Esse momento de transmissão, de reunião, de despacho, de sustentação, assim, vai ser cada vez mais comum. Para o bem e para o mal, isso já é outra discussão. Mas a gente precisa encarar como fazer isso. Por exemplo, a gente precisa encarar que a melhor forma de fazer isso aqui é manter uma distância da câmera que seja capaz de me absorver, de absorver toda a minha potência, absorver minha mão. Capacidade, por exemplo, de permitir que eu olhe para a câmera e não só para a minha imagem. Olha a diferença. Isso aqui é olho no olho, isso aqui não é olho no olho. E esse olho no olho, a gente perde do dia a dia, né? A gente perde isso que a gente vai ter no dia a dia. Isso aqui é necessário, esse olho no olho.
Agora, o próximo passo que eu estava vendo aqui realmente eu vou te falar. Agora eu virei passageiro e eu quero. Estou com dificuldade em me comunicar por WhatsApp com a minha equipe, familiares ou amigos. Como posso melhorar? Agora a comunicação por WhatsApp. Maravilhoso. Isso aí, hoje em dia, clientes, etc., isso é cada vez mais comum. Inclusive, os nossos WhatsApps privados, particulares, se tornam WhatsApp público. E isso a gente precisa encarar uma maneira de lidar com essa comunicação com a equipe e com o cliente. Primeira perspectiva que a gente precisa ter, e aqui vale para quem é cliente também está escutando, é segurar a ansiedade. Ou seja, se você quiser que a pessoa te responda imediatamente, ligue. O WhatsApp não é feito para respostas imediatas. Pegue uma perspectiva de WhatsApp ser como um e-mail. É o mesmo veículo, é um veículo eletrônico, não é um veículo de ligação. Então, se você enviou uma mensagem e a pessoa não respondeu, segura a sua ansiedade, principalmente se a mensagem não for urgente. Espera a pessoa responder. Deixa a pessoa responder, permita a pessoa responder. Ou seja, espera e segura a sua ansiedade. Segundo, o WhatsApp acaba, Alexandre, que é algo extremamente impessoal. A gente não tem o olho no olho, a gente não tem as expressões faciais, nós não temos o toque físico. Ou seja, como tornar o WhatsApp mais humano, digamos assim, seja com o cliente, seja com a tua equipe. Hoje em dia a gente tem aquele mecanismo muito legal que é a figurinha. Figurinha. Manda uma figurinha para descontrair, para tornar aquela pergunta, aquele pedido de espera mais calmo, mais tranquilo, mais leve. Ah, Diogo, mas meu tipo de advocacia é extremamente formal. Sim, mas o seu tipo de advocacia é formal para onde? Para quem? Quem é que estabelece a formalidade desse tipo de advocacia? É você mesmo. Ou seja, eu estabeleço uma relação com meus clientes extremamente íntima e próxima. Lembrando, eu não misturo pessoal e profissional. Porque isso não torna a minha comunicação um diálogo. Se eu misturar pessoal e profissional, não torna um diálogo. Torna as minhas emoções e as emoções da pessoa. Outra opção é antecipar o que você vai falar. Ou seja, Alexandre, quero falar contigo sobre a live que faremos na quinta-feira, às 17 horas. O que você pode me dizer? Diogo, a gente pode falar sobre isso à noite? Eu te ligo para a gente falar sobre isso? Ou, Diogo, diga aí o que você quer. Porque nesse momento, eu lido também com as emoções e com a expectativa da pessoa que está do outro lado. Ou seja, ou o que eu digo muito para minha equipe, principalmente quando a gente vai conversar com o cliente. O cliente tem a própria ansiedade e ele não fez nenhum curso do Verbalize, nem assistiu uma live do Verbalize para poder entender. Ou seja, se ele me mandou uma mensagem, a primeira pergunta que eu faço é: Fulaninho, é urgente? Se você não tiver a possibilidade de responder na hora, é urgente? Ele pode responder que sim, ele pode responder que não. Se ele responder que é urgente, você diz: estou em uma reunião, estou ocupado agora, eu posso ligar daqui 5 minutos, daqui 10 minutos? O que eu estou querendo dizer com isso, Alexandre? Sempre que possível, eu sei que muitas vezes não é possível, sempre que possível, responda a mensagem dizendo que você vai responder depois, para que seu cliente se acalme. Sempre digo isso para a minha equipe, seja no escritório, seja no Verbalize. Não deixe o cliente ter ansiedade. Entende? Ele manda a mensagem com um problema. Se você fizer e não corresponder ao problema dele de maneira mais rápida possível, o problema dele vai... E era um problema. Ou seja, responde para ele, dá atenção. Antes de ontem, aconteceu algo muito curioso. O que aconteceu? O cliente mandou, pandemia, internações, algo acontecendo. O cliente mandou um áudio querendo uma consulta urgente. E era aquele áudio que dava para ver que era uma inquietação totalmente interna. E eu falei para a advogada que trabalha com a gente lá no escritório, eu falei: Fulaninha, faz o seguinte, ela está muito ansiosa. Antes de pesquisar para ver se tem cabimento à ação que ela pretende ajuizar, atende e diz que você vai pesquisar. Não deixa essa emoção dela, que está desse tamanho, inflar e gerar uma inquietação, não fui bem atendida. Não... Volta. Acalma ela,
Porque esse é o nosso papel, esse é o papel que a gente mais precisa entender que nós temos, de acalmar as ansiedades e os problemas das pessoas. Diogo, tudo tem limite. Concordo plenamente. Tudo tem limite. A depender dessa situação, você vai precisar colocar um limite. Você já me vivenciou no seguinte momento, na seguinte situação. Bruninho, não tem como responder agora. Ah, mas eu preciso agora. Não tem como. Você pode esperar até amanhã? Pode. Vou te responder amanhã. Não tem como responder agora. Estou com aquela outra situação sua, inclusive. Aquele outro processo seu, inclusive. Sim. A ideia maior nesse momento é permitir que o WhatsApp não seja o único mecanismo de comunicação. Permitir que isso aqui aconteça cada vez mais para trazer essa proximidade e a relação de confiança com o cliente. Alexandre, eu falo isso constantemente. Tirando você, por exemplo, que tem uma bagagem gigantesca, um nome absurdo no Espírito Santo e no Brasil inteiro, o que me diferencia de um outro advogado com 5 anos de advocacia é a capacidade que eu tenho de me relacionar com o meu cliente. No fundo, na minha perspectiva, é isso. Isso que vai me diferenciar. Ou seja, se eu conseguir ter capacidade de me relacionar com o meu cliente, ele vai ganhar confiança. Exato. Eu tenho uma situação que me chama a atenção, é que nós estamos vivendo um mundo novo. E a comunicação por WhatsApp, ela é recente. Uhum. E às vezes a gente se depara com algumas situações, você estava falando aí, eu estava relembrando, eu já passei duas situações parecidas. Às 10h30 da noite, em casa, já deitado, aquele barulhinho do WhatsApp. E aí eu fui ver o sujeito perguntando de processo. Primeira coisa, eu não acreditei, 10h30 da noite. Aí eu falei assim, pô, vou responder logo. Aí respondi. O sujeito, acho que ele achou que eu estava chamando ele para uma conversa, ou que eu ia pegar um vinho, e aí danou a perguntar. Aí nós falamos até quase meia-noite. Da outra vez, uma outra pessoa, falei assim, hoje eu não vou responder, 10h30 da noite. No outro dia, quando eu acordo, 7 horas da manhã que eu abro, e já tinha perguntado de novo, vem cá, você não responde o WhatsApp, não? Aí eu não aguentei, né? Falei assim, ó, responder eu respondo. O problema é que entre 10 horas da noite e 7 horas da manhã eu durmo. Porque mandou às 10h30. Então, assim, a gente, na realidade, acho que está todo mundo se adaptando. Isso. E, Alexandre, comentaram aqui, eu não lembro quem foi, alguém comentou assim, preciso colocar impor limites, impor limites. Isso é essencial. Por exemplo, os clientes que trabalham comigo sabem que quer saber informação processual, principalmente, é por e-mail. Por quê? Por WhatsApp se perde. Se ele quiser falar comigo sobre outro assunto, que não seja informação, andamento processual, ele sabe que pode mandar no WhatsApp. Se ele quiser me fazer um pedido de uma consulta, de um trabalho e etc., ele tem que me mandar por e-mail também. Ou seja, existem limites e, por exemplo, eu, Diogo, a partir do momento que eu deito na minha cama, eu não uso mais o WhatsApp. Você precisa colocar limites, estabelecer procedimento com seus clientes. Alguns clientes, eu falo, não tem como ser por WhatsApp. Por exemplo, a gente trabalha com algumas entidades associativas, eu, você, a gente sabe que se a gente deixar o nosso telefone disparar com um mecanismo de comunicação com toda a categoria, com todas as pessoas associadas, é impossível da gente trabalhar, inclusive. Ou seja, com quem que eu respondo o WhatsApp e respondo demanda processual? Com a diretoria. A pessoa precisa me mandar um WhatsApp. A pessoa precisa me ligar no telefone do escritório para poder ter uma separação e uma melhor efetividade, porque nem sempre, Alexandre, o que é fácil é o certo. É mais fácil mandar o WhatsApp. Mas para o procedimento que a gente estabeleceu não é o certo. Por quê? Porque não é efetivo. E a gente precisa estabelecer esses procedimentos para poder facilitar. Dependendo, colocar respostas, dependendo no final de semana, aquelas mensagens automáticas, tudo isso ajuda na comunicação, no tornar comum. Fizeram uma pergunta aqui, que eu vou responder, que é quando nós somos impositivos, quando nós somos agressivos, qual é a melhor estratégia para acertar a comunicação e restabelecer a naturalidade? Carolina, primeiro passo é pedir desculpa, se algo aconteceu. E segundo, falar dos seus sentimentos. Não é falar dos sentimentos da pessoa porque você não sabe. Fala dos seus sentimentos e conversa com essa pessoa, torna comum qual foi o seu sentimento que gerou essa agressividade, que gerou essa impositividade. E alinha. Senta e alinha.
Eu sempre digo que às vezes a gente evita o conflito por muito tempo e quando a gente tem uma conversa no conflito, a gente fala, nossa, devia ter tido essa conversa há muito tempo. Exato. Devia ter tido essa conversa, tô aqui me somatizando para poder botar isso para fora, essa comunicação para fora. Quando eu comunico, eu falo, aí a pessoa fala assim, nossa, fulaninho, eu achei que estava tudo bem, você não me falou. Você não contou para mim. E isso acontece, inclusive, e eu me deparo com jovens advogados aqui em Brasília que tiram essas dúvidas, que o pessoal fala assim, Diogo, não sei se eu faço sustentação oral, se eu não faço, estou com medo, etc. A sensação depois de uma sustentação oral, maravilhosa. Você conseguir tornar comum aquilo que seu cliente te entregou, confiança, é maravilhoso. É muito bom. E é muito legal quando eu recebo as mensagens depois, Alexandre, o pessoal fala assim, nossa, Diogo, ainda bem que você me encorajou. Foi uma das melhores sensações da minha vida, fazer uma sustentação oral. Sim, sim. Principalmente quando se obtém sucesso, né? Quando vem favorável. Porque tem aquela história do advogado que fala assim, nossa, arrebentei no meu júri, arrebentei, foi muito bom. E aí, como é que foi? Não, foi condenado a 60 anos. Tá bem, não dá. Não, eu te confesso que uma vez eu fiz uma sustentação oral e eu saí do tribunal, a desembargadora que estava presidindo a sessão falou assim, eu só queria pegar para fazer um elogio ao doutor Alexandre. O doutor Alexandre sempre faz uma sustentação brilhante, mas hoje ele foi realmente... Aí eu não aguentei. Assim, Excelência, agradeço o elogio, pena que ninguém me ouviu. Eu perdi de 3-0. Mas pena que ninguém me ouviu. Não adianta elogiar. Na verdade, eu fui ali para buscar o resultado, né? Agora. Alexandre, deixa eu fazer um gancho. Deixa eu pegar um gancho no que você falou aí de como muitas pessoas perguntam, eu recebo muita mensagem, de como é que eu faço para poder prender a atenção de quem não presta atenção em mim. Sim. Seja pai, mãe, seja desembargador, desembargadora, ministro, ministra, seja lá quem for, assessor, assessora, enfim, quem. Eu tenho algumas técnicas que eu uso e que a gente no Verbalize usa. A primeira delas é, eu não começo sustentação oral minha fazendo aquela bajulação toda que muita gente faz. Primeiro que se você fizer isso, nesse momento você faz uma separação entre você e quem é que está julgando, absurdo. Você coloca eles num pedestal, numa superioridade, que não tem porquê. Estamos todos em igualdade ali. Horizontalidade. Ou seja, o meu início é aquele iniciozinho de praxe, excelentíssimos, excelentíssimos, boa tarde, e eu começo com ou uma pergunta ou uma afirmação que ninguém esperava. Para chamar atenção, porque alguns estudos comprovam que os primeiros 7 segundos, 30 segundos da sua fala são decisivos para ver se a pessoa vai prestar atenção ou não vai prestar atenção. Essa é a primeira habilidade, ou seja, não bajular e ter um começo diferente. Não aquele começo, trata-se de... Esse começo todo mundo já escutou. Ou seja, todo mundo vai continuar sem escutar e só ouvindo. Segunda estratégia que eu uso é muitas pausas. A pausa leva a reflexão. A pausa leva a percepção de acabou ou não acabou. Ou seja, o desembargador faz aquela reflexão e olha assim, ó, para ver se você ainda está lá falando. Terceiro, chame todos pelo nome. Todas pelo nome. E vá separando os nomes. Vá separando os nomes. Se tiver algum julgado de alguém, fale o nome da pessoa 255 vezes. Para reforçar isso. E lembrando, Alexandre, tudo isso é extremamente necessário e essencial se você tiver feito um bom despacho antes. Obviamente. Faça um bom despacho antes. Então, use um começo diferente. Faça pausas muito importantes. Chame pelo nome. Faça perguntas retóricas. Perguntas reflexivas. E lembra, se o seu final for aquele final que você roda em torno do próprio rabo e não termina, não conclui, ninguém vai conseguir concluir o mesmo raciocínio. Ou seja, saiba como você vai concluir a sustentação oral, a sua parte na audiência, a sua fala em um despacho, porque esse desfecho é essencial para o que vai ser entregue.
E outra coisa, né, Diogo? Eu não sei o que você acha disso. Eu vou te confessar que eu fico muito mal quando eu vejo o sujeito na sustentação lendo literalmente todo o recurso ordinário ou as contrarrazões. É óbvio que você às vezes precisa recorrer a lembretes e tudo, mas eu já vi sustentação, já presenciei o sujeito lendo tudo. Aí tá pedindo, já tá começando perdendo de 3-0, né? Exato. Porque quando a gente lê, Alexandre, a gente traz uma percepção para as pessoas de que a gente não conhece do assunto. De que a gente não conhece do assunto, que a gente Bacana. precisa do papel para a gente fazer a leitura. Quando a gente não faz a leitura, a gente domina um assunto. E eu sempre falo isso. O papel, na verdade, para a maioria das pessoas, na verdade, é tão somente uma inabilidade emocional. Por quê? Porque a pessoa tem medo e ela se preocupa, não é preocupação, ela preocupa em esquecer o que ela iria dizer. Ora, se você estudou, se você fez aquele recurso, você domina o assunto. Estuda esse assunto, estrutura a sua apresentação, a sua palestra, a sua sustentação em tópicos. Não redige aquele catatal, não, que você vai se perder efetivamente. Tópicos na sustentação oral. Só para ter a memória do que você vai falar. Isso ajuda muito na sustentação oral. Para evitar essa leitura, evitar essa preocupação do branco. A pausa e a respiração são decisivas para não ocorrer também esse branco. São decisivas. Então, a leitura a gente pode tirar das sustentações orais, de todas as nossas participações que a gente vem a fazer. E aqui, Alexandre, eu vou fazer, aproveitando o gancho, que foi dado aqui, ó, pela linguagem da expressão não verbal. Um pedido encarecido e uma sugestão, uma dica, é não segurar o púlpito como se ele fosse cair. Muitas pessoas se apegam ao púlpito e apertam o púlpito. Você transmite todo o seu nervosismo e ao invés de prestar atenção no seu conteúdo, as pessoas vão prestar atenção, sabe em quê? No seu nervosismo. Enquanto você não tem a capacidade de passar e tornar comum aquilo que você está dizendo. Mais uma habilidade. Eu tô engatando aqui. Me interrompe isso para interromper. Sim. Microfone. Eu lembro direitinho da minha segunda sustentação oral da minha vida. No TRF da primeira região. Comecei minha sustentação e E eu tava vendo a emoção tomando conta, eu tava vendo que as pessoas estavam inquietas. E por que estavam inquietas? O microfone estava desligado. Ou seja, certifique-se que as pessoas estão escutando o que você está falando. Antes de você começar a falar, dá só uma batidinha no microfone, aquele toquezinho, e começa. Para poder facilitar, porque isso acontece demais. E muitas pessoas também falam assim, Diogo, como é que eu faço a minha primeira sustentação oral? Como é que eu faço a minha primeira audiência? Tem alguma dica para dar? A primeira dica que eu te dou é, vá assistir outras sustentações, vá assistir outras audiências. Antes de eu me tornar advogado, quando eu era estagiário, eu tinha o meu momento da faculdade, tinha o momento do estágio, e sempre tinha alguns lapsos ali de tempo, ou que eu ia no tribunal fazer alguma carga, despachar algum processo, enfim. O que eu fazia? Passava. Ficava ali, assistia uma sustentação oral, 15 minutos. Para quê? Porque o desconhecido, Alexandre, é muito preocupante. O desconhecido nos leva a ter medo disso. Eu temo o desconhecido. Você não teme o desconhecido? Está todo mundo temendo o que está acontecendo com o coronavírus? Claro que a gente teme. Quando a gente conhece, se familiariza com isso, com uma audiência, com uma sustentação, a gente fica com mais facilidade. Diogo, mas eu não tenho. Você pode ter algum amigo que é mais velho, ou seja, acompanha essa pessoa. Acompanha essa pessoa no despacho, acompanha essa pessoa na audiência, acompanha essa pessoa na sustentação, para você se familiarizar com esse desconhecido. E não se compare quando você começar a advogar, começar a fazer sustentação oral, ou se você já está há muito tempo nisso, com o Alexandre da vida. Não, que... Porque isso são muitos anos. São muitos anos. Então se compare com você mesmo. Se você fez a primeira, ótimo, maravilhoso.
lindo, vai caminhando, vai conhecendo. E quando a gente vê essa situação, esse modo da sustentação oral, a gente começa a se familiarizar. Eu, por exemplo, hoje, se você me chamar para fazer uma sustentação oral no Supremo ou no STJ, eu vou ter mais facilidade do que se você me chamar para fazer uma sustentação oral no TJ do Espírito Santo. Por quê? Porque eu já fiz, conheço. É onde eu tô. Então é natural, Alexandre, que as pessoas tenham esses medos nesses momentos de comunicação, de oratória. E são técnicas. Tudo isso é técnica para poder facilitar. Exato. Aqui nós tivemos aqui no Espírito Santo um grande advogado no passado, chamado Eugênio Sete. Pouca gente conheceu, o doutor Eugênio foi um dos maiores advogados do Espírito Santo na década de 70 e 80. E certa vez o doutor Eugênio foi dividir a tribuna para fazer uma sustentação. O ex-adverso dele, Eli Lopes Meireles. Nossa. Só que o doutor Eugênio, uma figura assim já... Todo mundo assistiu, ouviu o professor Eli Lopes Meireles, parabenizou. No final, a vez dele fazer a sustentação, ele colocou assim, ó, professor Eli Lopes Meireles, não tem nem o que falar, maravilhoso, tal. Que sustentação do advogado Eli Lopes Meireles, né, mas entre o advogado e o professor, vamos ver o que o professor fala no livro dele. E leu o livro de Eli Lopes Meireles combatendo aquilo que ele sustentou, né? Isso que eu falo, isso é a arte de advogar, né? É a arte de advogar. Isso é uma dica importante para quem já está um pouco mais adiante na sustentação, Alexandre. Eu gosto muito da perspectiva, quando a gente faz sustentação ou duplicada, ou com alguém que fez sustentação oral conjuntamente, ou na audiência, de fazer ganchos. De fazer ganchos com o que a pessoa falou para poder fazer sustentação. Para isso, você precisa não ficar totalmente preso ao que você já estava programado. E no Verbaliza a gente trabalha essa arte do improviso, essa arte de improvisar. E mais do que isso, por exemplo, o Pedro Matei perguntou aqui, né, o que fazer quando você se vê com uma violência, digamos assim. Eu gosto muito da perspectiva da gente amortecer essa objeção que veio, amortecer essa sustentação oral que veio, amortecer esse comentário que veio, com a perspectiva de que a gente amortece e torna um assunto muito mais leve novamente. Ou seja, não te atingiu. E você está usando aquilo que foi falado, assim como o professor fez, para poder entregar mais o seu conteúdo, para tornar mais comum o que você queria falar. Isso é lindo. Bacana, bacana. Ô, Diogo, a gente já extrapolou o nosso tempo, né? Você vê como é que a coisa vai rápido. Mas eu tenho duas perguntas aqui, que está no seu e-book, que eu não vou deixar de fazer. Devo gesticular em uma videochamada? O que você desculpa? sugere aqui? Devo gesticular em uma videochamada? Perfeito. Sim, com certeza absoluta. Os cuidados que a gente precisa ter, e quem está me acompanhando aqui, quem está vendo a live depois que vai estar salva, está vendo que a única atenção que eu preciso ter é para minha gesticulação não tampar o meu rosto. Por quê? Alguns estudos falam que nós podemos ter mais de 250 mil expressões faciais. Olha só a importância da expressão facial, a importância da gente estar atento tanto com a expressão facial que a gente está representando, quanto que a gente está recebendo. Ou seja, eu gesticulo, mas eu não posso tampar aquilo que transmite muito e que é a principal informação do meu discurso não verbal aqui nesse momento. Então eu gesticulo de modo que as pessoas recebam a potência da minha comunicação, eu potencializo a comunicação, porque quando eu gesticulo, eu dou ritmo para a minha fala, ao mesmo tempo eu dou ritmo para a minha fala, e ao mesmo tempo eu represento ainda mais aquilo que eu estou querendo informar para as pessoas e tornar comum. Consequentemente, as pessoas recebem melhor. Ou seja, tem como ter presença de palco, mesmo sem o palco. Bacana, bacana. Tem essa aqui que é propícia para o nosso momento, né? Não posso apertar as mãos das pessoas nem abraçá-las. O que fazer? Olha só. Alexandre, eu digo muito em relação a isso, e isso se deve a qualquer momento, mas a gente tem algumas peculiaridades. Primeira dica que eu dou é o aperto de mão, quando possível, ele precisa ser acompanhado de um sorriso ou de um semblante leve. Ou seja, você não pode apertar a mão da pessoa, mas nesse momento você pode sorrir para ela como um cumprimento.
Quantas e quantas são as oportunidades que a gente simplesmente não cumprimenta as pessoas? Porteiro, serventuário da justiça, e aqui vai uma dica. Essa ausência de aperto de mão, por exemplo, acontece, sabe aonde? No balcão do tribunal. Acontece. São poucas vezes que a gente tem a possibilidade de chegar até lá. Mas como é que eu posso receber a pessoa? Como é que eu posso lidar com essa pessoa? Bom dia! Um sorriso no rosto. Junto disso, algumas pessoas, nesse momento, estão usando aquele gesto de juntar as mãos e fazer esse gesto. Tudo bem? Satisfação. Por quê? Porque eu não tenho como apertar, eu não tenho como trazer essa proximidade da quentura, do acalento da mão, que muitas pessoas são sinestésicas. Logo, faz esse sorriso, faz algum gesto para trazer representatividade. Algumas pessoas estão, inclusive, satisfação, Alexandre. Bacana. Porque a gente não sabe, Alexandre, por quanto tempo a gente vai ver assim. A gente não sabe. Bacana, bacana. Sem aperto de mão. E isso se deve até no balcão do tribunal, que a gente já são poucas as vezes que a gente pode apertar a mão. Sim, sim. Eu falei que era 2, mas eu acho que dá até para mais uma ainda, porque com 1 hora acaba a nossa live totalmente, né? E eu estou sendo cobrado aqui pelo nosso conselheiro Stenil, que tem assunto para mais lives. Mas eu quero até aproveitar rapidamente aqui, senão eu fico numa situação difícil, cumprimentar meus colegas de diretoria da escola que passaram, que estão aí, o Vinícius, a Simone Malek, o Marcelo, e acho que eu falei todo mundo. E a Emilene também passou aí agora. Então, deixa eu te falar, tem uma outra parte que você fala aqui, opinião e evidências. Opa, essa é maravilhosa, Alexandre. Essa é maravilhosa principalmente quando a gente se depara com momentos de conflito. De você dizendo A e eu dizendo B. Você dizendo a sua opinião e eu dizendo a minha opinião, cada um vai para casa com a sua. Se eu puder trazer evidências, a minha conversa sai de evidências contra opinião. Como assim? O que são evidências? São dados estatísticos. Sabe aquela frase contra fatos, não argumentos? Só que nisso eu preciso pensar em dados estatísticos, eu preciso pensar em outros julgados, eu preciso pensar em doutrinas, eu preciso pensar, por exemplo, em situações que ocorreram de outros clientes que me levam a ter credibilidade para poder trabalhar naquela causa para aquele cliente. Ou seja, ele não vai me contratar pela minha opinião sobre o assunto. Ele provavelmente vai me contratar se eu já trabalhei sobre esse assunto. Ou seja, eu preciso trazer essa evidência para poder tornar a minha fala comum para essa pessoa. Porque se eu falar, eu acho isso, é só uma opinião. E quando eu, Diogo Pova, não tenho nenhuma credibilidade, digamos assim, sou novo na advocacia e comparado com Alexandre Zamproni, o que vai acontecer? É a opinião do Diogo, a opinião do Alexandre. Vou para o Alexandre está mais tempo no mercado. Se a pessoa minha recebe, e eu falo, não, é opinião, eu tenho um caso que eu trabalhei desse jeito, que teve o seguinte julgado, o tribunal está entendendo de tal e tal forma, de 10 julgados que eu vi recentemente do TJ do Espírito Santo, 8 falavam de determinada forma, 2 de determinada forma. Olha a diferença. Olha a diferença de abordagem. Olha a pergunta do Gilbert aí. Sinta as referências, número de dados ou fazemos a leitura? Gilbert, eu gosto muito se tiver o dedo, digamos assim, do desembargador ou da desembargadora que está ali compondo aquela turma, aquela câmara, aquela sessão, eu gosto de citar o julgado e contar e ler trechos do julgado, para que os outros saibam também. Se não for um julgado muito importante, eu só cito o número. Se é um julgado não muito importante, inclusive eu preciso pensar se ele precisa ser citado. E nesse momento eu prefiro só usar aqueles que são importantes. Logo, eu cito trechos. E eu não gosto também, Alexandre, acho que o Alexandre também corrobora com isso, eu não gosto de fazer a leitura da emenda completa. Eu gosto de citar aquilo que realmente é importante. Caso contrário, citar uma emenda completa, ler a emenda completa, são trechos rápidos, muito rápidos. Você perde a atenção da pessoa, né? Exato. Sim. Meu amigo Diogo, eu vou aqui cumprimentar o nosso Alberto Nemer, colega nosso aqui da
da Ordem dos Advogados, presidente das convenções. E agora nós temos que encerrar, porque senão daqui a pouco, se a gente não encerrar, encerram com a gente vai... Mas, assim, quero agradecer muito aí a sua participação. Para a gente foi muito bacana. A gente está ensaiando isso aqui há muito tempo, né? Um curso do Verbalize em Vitória. Nós temos aqui grandes professores de oratória, alguns que já são parceiros nossos, mas a gente queria trazer essa experiência nova do Verbalize aqui para Vitória. E a gente espera agora, nesse segundo semestre, então logo acabe isso, ou início do próximo ano, sedimentar isso aí. Mas para a gente hoje ficou assim, muito bacana. Eu quero assim, alertar para as pessoas que essa live vai ficar gravada, fica lá no site da OAB, na nossa aba da escola. Perfeito. E que a gente pense um pouco mais à frente aí para a gente fazer cursos que a gente possa deixar aqui gravado e tocar essa parceria. E só mandar mais um abraço, está fazendo um ok aqui, a nossa Simone Malek, que foi nossa diretora da escola, foi elogiada aí por alguns colegas como uma excelente oradora. Simone Malek é professora de todos nós aqui, tá? Com certeza. Alexandre, eu agradeço o convite, eu agradeço essa troca que a gente fez. Na verdade, a gente vem ensaiando, o Stenil falou, tem assunto para mais tempo de live, para mais live, com certeza. A gente está ensaiando um curso, na verdade. A gente está ensaiando há muito tempo, que é um curso, inclusive, que a gente ia dar na OAB aqui do DF, que foi bem no período que começou a pandemia, ou seja, a gente precisou suspender. Convite totalmente aceito, quiserem fazer mais live, totalmente aceito. Quem quiser, Alexandre, tirar algumas dúvidas comigo sobre advocacia, sobre oratória na advocacia, o meu perfil do Instagram é Diogo M. Póvoa, porque aqui está só o perfil do Instituto, e nem sempre eu tenho acesso a ele, né, porque tem toda a minha equipe aí que trabalha aqui. Diogo M. Póvoa. E eu estou completamente aberto também para debater assuntos, trocar conteúdos, trocar conhecimento. E o Verbalize tem seus canais aí que a gente pode trocar com o pessoal e o pessoal acessar conteúdo facilmente. Bacana, bacana. E também, mas pode mandar pergunta no seu perfil, desde que observe as regras faladas aqui, né? Não mandar depois de 10 horas da noite, não cobrar resposta antes de 7 horas da manhã. Pode até mandar depois das 10, só saiba que eu não vou responder tão facilmente assim. Responder só no dia seguinte, afinal, somos capazes de dormir em algum momento da vida. Joia. Grande amigo Diogo Póvoa, advogado em Brasília, sócio do Instituto Verbalize. Meu irmão, te agradeço muito aí a sua participação hoje, foi bacana. E assim que a gente puder aí se encontrar, a gente te aguarda aqui em Vitória, vamos comer uma muqueca e conversar bastante. Botar o papo em dia, algo que a gente quase não faz. Exato. Um abraço, Diogo. Tudo de bom, meu amigo. Um abraço. Abraço, pessoal. Obrigado. Gratidão. Bom, gente, a gente vai encerrando aqui a nossa live daquelas muito boa. A live vai ficar gravada no nosso site da Ordem dos Advogados. E amanhã é uma live diferente, né? Como toda sexta-feira, é o nosso Café Jurídico com Cultura. Amanhã vai ter uma advogada recém-formada que faz paródia com todos os assuntos do direito. Imperdível. Obrigado a todos, fiquem com Deus e se cuidem.